Olá, paz do Senhor para todos, que o nosso bom Deus continue nos ajudando. Hoje vamos falar de um assunto revoltante, que foi uma irmã que recebeu seu Bolsa Família do governo federal e pagou uma dívida. Mas essa dívida foram 5 meses atrasado de dízimo. Sim, é isto que você ouviu. Sejam todos bem-vindos ao canal Vivendo com Cristo. Estamos passando por um momento muito difícil aqui nesse ministério, como já falei algumas outras vezes. E agora vem esse escândalo das irmãs que recebem seus Bolsas Famílias e pagam dízimo do Bolsa Família. É revoltante saber um fato desse e ficar calado. Ontem, dia 27 de novembro de 2024, eu estava no centro do Recife e fiquei sabendo dessa história. E não tem como ficar calado. Eu preciso expor este assunto para que essa própria irmã que assiste os meus vídeos, ela caia em si, porque ela está vivendo um sonho, uma lavagem cerebral que foi dada nesta irmã. Minha irmã, Deus nunca mandou pessoas feito eu e a senhora, humildemente falando em recursos, levar dízimo para a igreja. Deus nunca mandou pobre levar dízimo para a igreja, feito assalariados, aposentados. Deus nunca mandou esse tipo de gente naquela época. Então nós vamos agora ver uns textos bíblicos e quem sabe a senhora aprende e nunca mais a senhora leva dízimo para esses larápios da fé, esses mercenários da fé, cães gulosos. Em vez da senhora fazer feira para seus filhos, a senhora deu o dízimo e, pelo que eu sei, a senhora citou que é para a obra de Deus. Então eu pergunto, a obra seria para comprar mais mansões para o gestor presidente? Porque ele tem 2 mansões em uma só rua, fazenda para a sua esposa, cobertura para seu filho, e ganha simplesmente um salário desse. Olha. A senhora se sente bem, minha irmã, não comprando coisas para seus filhos e manter esse luxo deste homem? Oh, minha irmã, caia em si. Dízimo nunca foi para pobre levar. Eu vou lhe provar agora na Bíblia coisas que eles não fazem, porque se fizerem, eles não luxam nas suas costas. Abra sua Bíblia aí em Deuteronômio, capítulo 14, do versículo 22 ao 26. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, dos teus primogênitos, das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprenda a temer o Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for comprido, ou seja, mais longe, que os não possa levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinhos,
por bebidas fortes, por tudo que pedir a tua alma. Come ali perante o Senhor teu Deus, alegra-te tu e a tua casa. Aqui Deus manda levar o dízimo. Mas quem foi que Deus mandou? Aqui Deus está falando, nesse texto aqui, vou dar um exemplo, minha irmã. Vou usar a sua história como exemplo. E a senhora, quem sabe, entenda que a senhora não é para levar dízimo. A senhora e seu esposo, bora voltar para esse texto daqui. Na época desse texto, a senhora e seu esposo eram agricultores. Vocês tinham uma fazenda muito grande. E tinham, digamos, 50 famílias trabalhando para vocês dois. A senhora e seu esposo, nestas suas terras. E ali se plantava de tudo, como está aqui falando, em grãos, hortaliças, também animais. Aí eu pergunto para a senhora, eu e minha família e as outras famílias trabalhavam para a senhora e seu esposo. Vocês nos pagavam? Aí eu pergunto, quando esses seus funcionários, da senhora e do seu esposo, recolhesse tudo que a sua terra produzisse, era de quem? Era nosso, os trabalhadores, seus funcionários, ou eram seus? Claro que era da senhora e do seu esposo. Nós trabalhávamos para a senhora e seu esposo. Então, toda a colheita dali nós fazíamos e entregava a nossos patrões. Deus manda os patrões, no caso, a senhora e seu esposo, levar para Jerusalém. Mas note que Deus diz no texto que se for longe, então que a senhora venda os animais. Por quê? Porque seria longe e vão morrer. Então a senhora ia chegar lá faltando. Então vende, cuida bem daquele dinheiro, vai para Jerusalém, vai lá na feira de animais, de grãos, compra tudo de volta e entrega aos levitas lá no templo. Vocês, patrões, entendeu, minha irmã? Que eu, como seu funcionário, que recebi um salário mínimo, eu não daria dízimo, e sim a senhora e seu esposo? Pois é, minha santa. Dízimo nunca foi para pobre levar, minha santa. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus nunca mandou nenhum pobre, nenhum funcionário levar dízimo, entregar aos levitas, não. E sim os patrões, os donos de terra, gente. Ô pessoal, abram a mente. Não leve seus dízimos para esses larápios da fé que estão aí ricos. Fazendo uma ressalva, se o seu pastor é um homem de Deus, é um homem honesto, ele presta contas de tudo, faz um relatório de prestação de conta, relatórios financeiros, e prestam conta aos membros, porque são os membros quem levam seus dízimos, que não é para levar. Mas já que levam, e o pastor é honesto, ele presta contas, então sim, continue, meus irmãos. Mas para esses larápios da fé, esses mercenários que enricam, toda a família está rica, o pastor, o salarinho do coitado aqui, olha aí, o meu pastor, daí é a DPE. Agora escutem o salário atual. O valor do salário dele, que certamente hoje passa de R$300 mil mensais. Mas isso é declarado. Isso é declarado. Aí eu te pergunto, tem como levar disso para um ministério desse? É esse o ministério que a senhora leva os dízimos do Bolsa Família e deixa seus filhos passando necessidade, irmã? Eu conheço a sua história, um pouco da sua história. A senhora é viúva. A senhora deve. Eu sei que a senhora deve. Ontem eu vi. Eu não posso falar mais, porque senão eu vou identificar a senhora.
Minha irmã, pare com isso. Acorde. Dízimo nunca foi para pobre levar, pessoal. Mas ainda existe outro dízimo. Esse que eu de início foi o anual. Existe o trienal, que era justamente para os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Porém, não desampararás o levita, que está dentro das tuas portas, ou seja, dentro de Israel, pois não tem parte na herança contigo. Quando dividiram as terras, eles não pegaram a herança. Não tem herança contigo. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas. E então virá o levita, pois que nem parte da herança tem contigo. E o estrangeiro e o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas, ou seja, dentro de Israel, comerão e se fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Deuteronômio, capítulo 14, do versículo 27 ao 29. Também tem esse. Que a senhora e seu esposo ia dar a cada 3 anos. E hoje se leva todos os dias para esses mercenários da fé luxar e comprar mansão. Pois é, meus amados. Mas é devido a lavagem cerebral que é dada nesse ministério e tantos em outros, os pastores honestos não fazem isso, mas que vocês prestem contas de tudo. Acontece que nesse ministério se faz a lavagem cerebral, falando do devorador de Malaquias. Mas que devorador seria este que tanto se fala nas igrejas da Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, por esses larápios da fé? E por causa de vós repreendei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 3 e o versículo 11. Aqui está o devorador que tanto se falam, que hoje são os pastores nos púlpitos. Mas acontece que esse devorador aqui, que está falando em Malaquias, capítulo 3, versículo 11, é justamente Deus trazendo à memória daquele povo que esse devorador seria repreendido, porque aquela nação já sabia o que tinha acontecido no passado lá no Egito. Vamos lá. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito e coma toda a erva da terra, e tudo que deixou a chuva de Saraiva. Êxodo capítulo 10 e o versículo 12. Então aqui vocês viram que Deus traz à mente do povo, à memória do povo, o que aconteceu no Egito. É este o devorador de Malaquias 3:11. Mas hoje em dia esses devoradores é justamente os pastores desonestos, escravizadores de mentes, transformando as ovelhas em gados. Sim. Pois é, meus irmãos, aqui vocês viram que eles fazem isto porque querem ficar cada dia mais ricos, porque nunca se fartam. Mas por que eles fazem isso? Vamos lá. Trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazeis prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes
Malaquias capítulo 13, versículo 10. Aqui é Deus dizendo para a senhora e seu esposo como agricultor, minha irmã, que vocês, patrões, tinham que levar esses mantimentos, entregar aos levitas, para que não faltasse alimentos quando um pobre precisasse. A senhora entendeu agora, minha irmã? É isso que ele ensina na igreja? Não. Porque se eles ensinarem isto, o povo não leva dízimo para esses mercenários enricarem e luxarem. Pois é, meus irmãos, aqui vocês viram que Deus manda naquela época levar para a casa do tesouro, que era o templo em Jerusalém, para que haja mantimento para os pobres. Mas quem levava eram os ricos. Oh, gente, é tão difícil aprender isso, gente. Uma pessoa explicando. Se você perguntar a um pastor, ele não vai te falar a verdade porque ele quer viver nas tuas costas, não vai arrumar emprego. Bando de preguiçosos. Me refiro aos pastores mercenários. Pois é, meus irmãos. Aí tem gente que fala de Mateus 23, mas meu irmão, mas em Mateus 23, quem disse que ali é o Novo Testamento? Ali ainda é o Antigo Testamento, crente. Quando você tiver um tempinho, vai estudar. Mas não procure seus líderes, que eles vão lhe enganar. Porque eles são enganadores. Enquanto eles puderem enganar vocês, eles vão sim. Agora vamos para o Novo Testamento. Novo Testamento não existe dízimo. Desafio qualquer pastor, qualquer teólogo, qualquer estudante, sei lá o quê, a me provar que existe dízimo no Antigo Testamento para pobre e que existe no Novo para pobre. Não. Só existe ofertas. Não existe dízimo no Novo Testamento para pobre levar. Porque só existe oferta. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. 2 Coríntios, capítulo 9, o versículo 7. Pois é, meus irmãos, se livre desses mercenários da fé. Pegue seus dízimos, já que você quer ser dizimista, converte cestas básicas e dê aos pobres. Pois é, meus irmãos, fique toda na santa paz do nosso Senhor. Este vídeo ficou um pouco longo, mas será dividido em 2 e também estará ele inteiro. Pois é, meus irmãos, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e que outros vídeos virão. Irmã, não tire a comida da boca das suas famílias, das suas filhas, dos seus filhos, para dar esse senhor aí que se diz pastor. Minha irmã, minha irmã, vai estudar dízimo, que a senhora vai aprender. E a senhora vai ficar vendo o que a senhora fez. E não vai mais levar, mais nunca, dízimo para esses mercenários da fé. Fique na santa paz do nosso Senhor.